Olá, turma! Hoje, na nossa aula de gramática, nós iremos trabalhar o plural dos substantivos compostos. Prestem bastante atenção porque nós iremos ver algumas regrinhas. Vamos apenas relembrar antes de começarmos as regras. Os substantivos compostos são aqueles que possuem dois radicais, ou seja, duas palavrinhas, podendo estar ou não separados por hífen. Lembrem-se disso. Então vamos para os nossos conceitos e as nossas regras. Os substantivos compostos que não são separados por hífen, ou seja, que estão unidos, acrescenta-se apenas o S, como um substantivo simples. Exemplo, aguardente, no plural fica aguardentes. Pontapé, no plural fica pontapés. Nós temos também outros exemplos, como passatempo, que no plural fica passatempos. Pernalonga, que no plural fica pernalongas. Então, nesses substantivos compostos que não estão separados por hífen, acrescenta-se apenas o S para poder fazer a sua pluralização. Agora vamos entrar em algumas regrinhas que eu peço que vocês prestem bastante atenção. Nossa primeira regrinha é: os substantivos compostos separados por hífen, eles variam os dois ou apenas um, conforme alguns casos. Ou seja, os dois vão para o plural quando são formados por duas palavras de classes variáveis. Ou seja, quando são formados por substantivo mais substantivo, substantivo mais adjetivo, adjetivo mais substantivo e numeral mais substantivo. Vamos para os nossos exemplos. No primeiro exemplo, nós temos aqui couve-flor, que no plural fica couves-flores. Os dois foram para o plural, porque tanto couve quanto flor são substantivos. Então, são classes variáveis, então os dois vão para o plural. Nós temos nosso outro exemplo, cachorro quente, que cachorro é substantivo, porém quente é adjetivo. Só relembrando para quem estiver com dúvida, adjetivo é aquela classe que dá uma qualidade ou um defeito, ok? Então vamos lá. Cachorro é substantivo e quente é adjetivo. Logo, os dois também vão para o plural. Então vai ficar cachorros quentes. Os dois vão para o plural, não apenas um. Outro exemplo, nós temos má língua. Má é adjetivo e língua é substantivo. Então, também os dois vão para o plural. Nós temos mais línguas. E nós temos terça-feira, que terça é numeral e feira é substantivo. Observação para quem também estiver com dúvida no que seja numeral. Numeral é a palavra que indica a quantidade de seres ou a ordem e posição de um ser em uma série. Então, nós temos terça, que é numeral, e feira, que é substantivo. Então, os dois também vão para o plural. Vai ficar terças, feiras. Então, vamos aqui revisando. Toda vez que vocês tiverem um substantivo mais um substantivo mais um adjetivo mais um substantivo, um numeral mais um substantivo, os dois vão para o plural. Lembrando que isto daqui é quando forem substantivos compostos separados por hífen. Turma, vamos ver agora quando é que apenas um primeiro elemento vai para o plural. Isso acontece se os elementos eles forem ligados por preposição. Nós temos aqui um exemplo. Nós temos aqui pé de moleque, ele está ligado, o pé e moleque estão ligados pela preposição de. Logo, apenas a palavra pé vai para o plural. Vai ficar pés de moleque. No nosso outro exemplo, nós temos pão de ló. Pão e ló estão ligadas pela preposição de. Então, vai ficar pães de ló. Apenas a primeira palavra vai passar para o plural. Então, nós temos aqui o primeiro elemento, apenas o primeiro vai para o plural, quando as palavras forem ligadas por preposição. Outro exemplo, nós temos aqui
arco da velha. Vai ficar arcos da velha, porque nós temos o da que está ligando arco e velha. Nós temos caixa d'água. Caixa e água está sendo ligado pela preposição da. Então vai ficar no plural caixas d'água. Só vai passar o primeiro elemento, que é caixa, para o plural. Então, gente, lembrem-se, só vai passar o primeiro elemento se tiver uma preposição. Vamos agora ver quando é que passa apenas o segundo elemento para o plural. O segundo elemento ele só passa se o primeiro elemento for um verbo ou uma palavra invariável. Ou seja, a classe dos verbos, dos advérbios e das preposições são classes invariáveis, então não vão para o plural. Então vamos para os nossos exemplos. No nosso primeiro exemplo nós temos guarda-roupa. A palavra guarda vem do verbo guardar. Se é um verbo, não vai para o plural, então só vai o segundo elemento. Então vai ficar guarda-roupas, porque roupa é substantivo e é uma classe variável, então pode passar para o plural. No outro exemplo nós temos alto-falante. Alto é um advérbio, é uma classe invariável, então não vai passar para o plural, só vai passar falante, que é um adjetivo. Então vai ficar alto-falantes. Nós temos o nosso terceiro exemplo, que é contra-ataque. Contra é uma preposição, então também não vai passar para o plural. Vai apenas passar ataque, que é um substantivo. Então vai ficar contra-ataques. Uma observação muito importante, tá, gente? Se os elementos eles forem palavras repetidas ou onomatopeicas, só vai também o segundo elemento para o plural. O que são onomatopeicas? Onomatopeicas são palavras que identificam os sons. Vou mostrar um exemplo para vocês. Nós temos aqui tico-tico. Tico-tico são palavras repetidas. Então só vai o segundo elemento para o plural. Tico, ticos. Só ficou o segundo elemento no plural. Já tic-tac é uma palavra onomatopaica. Por quê? Ela está identificando o som que faz o relógio. Então só vai também o segundo elemento para o plural. Vai ficar tic-tacs. Não esqueçam dessa observação que é muito importante. Vamos agora para uma outra regrinha. Se o primeiro elemento for constituído de forma reduzida, como grão, grã e bel, apenas o segundo elemento vai para o plural. Exemplo, grão-duque. Vai ficar grão-duques. O grão não vai sofrer alteração, apenas o segundo elemento que vai para o plural. No grã-cruz, apenas o segundo elemento vai para o plural e vai ficar grã-cruzes. Em bel prazer, apenas o segundo elemento vai para o plural e vai ficar bel prazeres. E quando é que nenhum dos elementos vai para o plural? Gente, nenhum dos elementos vai para o plural quando as palavras compostas forem formadas de verbo ou uma outra palavra invariável ou de verbo com sentidos opostos. Exemplos, os ganha pouco, porque nem ganha e nem pouco foram para o plural. Porque ganha vem do verbo ganhar e pouco é um advérbio. Então, são classes invariáveis. Então, não tem como ir para o plural. Então, só vai para o plural o artigo que os acompanha. Então, vai ficar os, no plural, ganha pouco, sem ir para o plural. Nós temos os ganha, perde. Ganha é do verbo ganhar e perde vem do verbo perder. Só que um é oposto do outro, são verbos opostos. Então também não vão para o plural, só vai para o plural o artigo. A mesma coisa acontece com os leva e traz. Nós temos leva do verbo levar e nós temos traz do verbo trazer, que são dois verbos de sentidos opostos. Então não vão para o plural, só vai para o plural o artigo. Muito bem, turma. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje de gramática. Nos encontramos na nossa próxima aula.
Tchau, tchau!